No ano de 1823, nas vastas e úmidas terras da Virgínia, o poder tinha um nome e um rosto: Silas Vance. Dono de uma das maiores plantações de tabaco da região, ele governava suas terras e as vidas que nelas habitavam com uma autoridade que ninguém ousava questionar. A mansão de Silas, com suas colunas brancas e imponentes, era um símbolo de riqueza construída sobre o suor e o sofrimento de centenas de escravos. Para o mundo exterior, Silas era um pilar da comunidade, um homem de honra e tradição. Mas dentro dos limites de sua propriedade, ele era um tirano cujo humor ditava o destino de todos. O ar na plantação Vance era pesado, não apenas pela umidade do verão, mas pelo medo constante. Cada ordem sua era uma lei, e cada olhar de desaprovação era uma sentença. Ele não via as pessoas, fossem elas sua família ou seus escravos, como seres humanos, mas como peças em seu tabuleiro de poder, e estava sempre disposto a sacrificar qualquer uma delas para proteger sua reputação e seu legado. A tranquilidade aparente da mansão foi quebrada numa tarde abafada, quando sua única filha, Elara Vance, uma jovem de 19 anos, tomou a coragem de confrontá-lo. Com a voz trêmula, mas firme, ela revelou uma verdade terrível. Sua jovem madrasta, a segunda esposa de Silas, estava envenenando-o lentamente, adicionando pequenas doses de uma substância em seu chá noturno para herdar sua fortuna. Elara esperava gratidão, talvez até um raro gesto de afeto paterno. Em vez disso, encontrou a fúria de um homem que via a acusação não como um aviso, mas como uma traição imperdoável. Para Silas Vance, a imagem de uma família perfeita e unida era mais importante do que a própria verdade. Ele não acreditou em uma única palavra. Aos seus olhos, Elara era apenas uma garota ciumenta tentando destruir seu novo casamento. A audácia dela em desafiar a ordem que ele havia estabelecido era uma afronta direta à sua autoridade, e uma afronta daquelas não poderia ficar sem uma punição exemplar, uma que servisse de lição para todos. A vingança de Silas foi rápida, cruel e calculada para destruir não o corpo de Elara, mas sua alma. Na frente de todos os criados da casa, ele anunciou seu castigo. Elara não seria mais sua filha. Ela seria despojada de seus vestidos de seda, de seu sobrenome e de sua condição de mulher branca e livre. Seu novo destino era uma cabana remota nos confins da plantação, onde viveria e trabalharia sob as ordens de 3 escravos, Samuel, Isaac e Jacó. Por 6 meses, ela seria tratada como propriedade deles, uma ferramenta de trabalho sem vontade própria. O objetivo de Silas era claro e sádico: quebrar o espírito orgulhoso de sua filha, humilhando-a da forma mais profunda possível. Ele queria transformá-la em um exemplo aterrorizante do que acontecia com quem ousava desafiar o poder absoluto de Silas Vance. A decisão foi final, e o silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito, selando o destino da jovem. O destino de Elara estava selado, mas a história dela está apenas começando. Se você quer saber como essa jovem encontrará forças para lutar contra um monstro como seu próprio pai, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e deixar um comentário dizendo o que achou desse terrível castigo. Com a sentença de Silas Vance ecoando pela plantação, Elara foi levada de volta ao seu quarto, mas não como a dona dele. Suas criadas pessoais, mulheres que a vestiam e penteavam desde a infância, agora agiam como carrascas silenciosas. Com olhares baixos, elas retiraram seu vestido de seda, suas joias e até mesmo o pequeno medalhão de sua mãe, que ela nunca tirava do pescoço. Em troca, deram a ela uma túnica de linho grosseiro, o mesmo tecido usado pelos escravos que trabalhavam nos campos.
Seus sapatos de couro macio foram substituídos por sandálias rústicas que mal protegiam seus pés do chão frio. Cada peça de sua antiga vida era removida metodicamente, um despojamento cruel que visava apagar não apenas sua identidade, mas a própria memória de quem ela fora. Elara não chorou nem gritou. Um estado de choque gelado a impedia de reagir. Ela apenas observava, enquanto a garota chamada Elara Vance desaparecia diante do espelho, dando lugar a uma figura anônima e desamparada, pronta para ser descartada. A jornada até seu novo lar foi uma procissão de humilhação. Escoltada por um feitor de rosto impassível, Elara foi forçada a caminhar para fora da mansão, passando pelos jardins bem cuidados e seguindo por uma trilha de terra batida que ela nunca havia percorrido. O sol da Virgínia, que antes aquecia sua pele suavemente durante passeios no jardim, agora a castigava sem piedade. Os escravos que trabalhavam nos campos de tabaco paravam por um instante, observando a cena inacreditável. A filha do senhor, a intocável Sinhazinha, sendo levada como uma prisioneira para as profundezas da propriedade. Ninguém ousava olhá-la diretamente nos olhos, mas os olhares de canto de rosto e os sussurros abafados a seguiam como uma sombra. Cada passo para longe da casa grande era um passo em direção a um abismo desconhecido. O mundo que ela conhecia, com suas regras e certezas, havia desmoronado completamente, e agora ela caminhava sobre suas ruínas, completamente sozinha e aterrorizada com o que a esperava no final daquele caminho. Após o que pareceu uma eternidade, eles chegaram a uma cabana isolada, muito distante da vista da mansão. A construção era simples, feita de madeira bruta e com um teto de palha, em nada se parecendo com o luxo em que Elara crescera. Do lado de fora, 3 homens a aguardavam. Eram Samuel, Isaac e Jacob. Samuel, o mais velho, tinha um olhar sério e profundo, que parecia carregar o peso de décadas de sofrimento. Isaac, mais jovem e forte, a encarava com uma mistura de raiva e desconfiança, seus braços cruzados firmemente contra o peito. Jacob, por sua vez, permanecia um pouco afastado, quieto e observador, seus olhos analisando cada detalhe da situação. Não havia neles a crueldade que Elara esperava, mas sim uma tensão palpável, uma cautela de quem recebe uma ordem perigosa e sem sentido. Para Elara, no entanto, eles eram a personificação de seu castigo, os instrumentos da vingança de seu pai, e o medo a paralisou completamente ao perceber que seu destino estava literalmente nas mãos daqueles 3 estranhos. A situação era tão inacreditável que é difícil imaginar o que se passava na cabeça de cada um deles. Se você está sentindo o peso dessa história, aproveite esta pequena pausa para se inscrever no canal e deixar o seu like, pois o que acontece a seguir define o destino de todos. O feitor que a acompanhou não perdeu tempo com delicadezas. Ele se aproximou dos 3 homens e falou com uma voz alta e clara, para que Elara ouvisse cada palavra. Por ordem do Sr. Vance, esta mulher agora está sob a responsabilidade de vocês. Por 6 meses, ela viverá aqui e fará o que vocês mandarem. Ela deve trabalhar, comer e dormir como um de vocês. O Senhor quer que ela aprenda uma lição sobre sua posição neste mundo. Se ela desobedecer ou tentar fugir, vocês 3 pagarão o preço mais alto. Entendido? As palavras caíram como pedras no silêncio pesado. A ordem não era apenas um castigo para Elara, mas também um teste cruel para os 3 homens, forçando-os a se tornarem os opressores que o sistema queria que fossem. O feitor cuspiu no chão, lançou um último olhar de desprezo para Elara e se virou, indo embora sem esperar por uma resposta, deixando para trás 4 pessoas presas em uma armadilha cuidadosamente montada por Silas Vance. Quando os passos do feitor desapareceram, um silêncio ainda mais denso tomou conta do lugar. Elara permaneceu imóvel,
o coração batendo descontroladamente em seu peito, esperando o primeiro comando, a primeira ordem que selaria sua nova realidade como uma escrava. Ela olhou para os homens tentando decifrar suas expressões, mas seus rostos eram máscaras impenetráveis. Isaac ainda a olhava com hostilidade, como se ela fosse a causa de mais um problema em sua vida já difícil. Jacob continuava observando à distância, calculista. Mas foi Samuel quem deu um passo à frente. Ele não disse nada por um longo momento, apenas a estudou com seus olhos sábios e cansados. Para Elara, cada segundo daquele silêncio era uma tortura, a antecipação de uma violência que poderia vir a qualquer momento. O plano de seu pai estava em movimento, e ela, a peça central de seu jogo sádico, estava completamente vulnerável, esperando para descobrir se aqueles homens seriam seus carcereiros ou algo que nem mesmo Silas Vance poderia prever. Finalmente, o silêncio foi quebrado não por um grito ou uma ameaça, mas pela voz grave e cansada de Samuel. Ele olhou para Elara, não com ódio, mas com uma resignação pesada, como se estivesse cumprindo uma tarefa que lhe causava repulsa. Sua primeira ordem foi simples, quase banal, mas para Elara foi o som de seu mundo desmoronando de vez. Ele apontou para 2 baldes de madeira pesados perto da cabana e disse que o barril de água estava quase vazio e precisava ser reenchido no riacho, a quase meia milha de distância. Elara, que nunca em sua vida havia carregado algo mais pesado que um livro, olhou para os baldes como se fossem instrumentos de tortura. Com as mãos trêmulas, ela tentou levantá-los, mas o peso a desequilibrou. Isaac soltou um riso baixo e debochado, enquanto Jacob apenas desviou aí o olhar. A jornada até o riacho e de volta, com a água espirrando em suas pernas e a madeira áspera cortando a pele de suas mãos, foi a primeira lição brutal de sua nova e terrível realidade. O amanhecer seguinte trouxe consigo a dura realidade do trabalho contínuo. Samuel a designou para cuidar da pequena horta atrás da cabana, uma tarefa que, de longe, parecia simples, mas que se revelou um tormento para seu corpo desacostumado. Sob o sol impiedoso da Virgínia, ela teve que arrancar ervas daninhas com as próprias mãos, sentindo os espinhos e as pedras rasgarem sua pele delicada. Suas costas, acostumadas a posturas eretas em cadeiras acolchoadas, logo começaram a doer de uma forma que ela nunca imaginara ser possível. Bolhas se formaram em suas palmas e dedos, e o suor escorria por seu rosto, misturando-se com a sujeira. Isaac a observava de longe enquanto cortava lenha, seu olhar carregado de um desprezo frio, como se o sofrimento dela fosse uma pequena e merecida justiça pelo sofrimento de seu povo. Elara não ousava reclamar ou parar, pois sabia que a vigilância deles era constante e que qualquer sinal de fraqueza seria visto como um desafio, um que ela não tinha forças para sustentar. A noite trouxe um tipo diferente de humilhação, uma mais silenciosa e íntima. A refeição consistia em uma tigela de mingau de milho grosseiro, a mesma comida servida a todos os escravos da plantação. Sentada em um caixote de madeira dentro da cabana mal iluminada, Elara tentou engolir a pasta sem sabor, mas seu estômago, acostumado a jantares refinados, se revirava em protesto. O silêncio entre os 4 era denso e opressor. Os 3 homens comiam rapidamente, com a eficiência de quem não tem tempo a perder com prazeres. Eles não falavam com ela, nem entre si. Elara não era uma convidada, nem mesmo uma prisioneira com quem se dialoga. Ela era um objeto, uma tarefa imposta a eles, e sua presença ali era uma anomalia que perturbava a já precária rotina deles. A solidão que sentiu naquele momento foi mais profunda do que qualquer dor física, a percepção de que ela havia se tornado completamente invisível como ser humano aos olhos de todos. Foi no terceiro dia
que a frágil casca de submissão de Elara rachou por um instante. Exausta e frustrada por não conseguir amarrar um feixe de gravetos, ela soltou um suspiro irritado e, por puro hábito, disse com um tom de ordem: "Alguém poderia me ajudar com isso?" As palavras mal saíram de sua boca e o machado de Isaac parou no ar. Ele se virou lentamente, seus olhos faiscando de uma raiva contida que fez o sangue de Elara gelar. "Alguém?" ele repetiu, a voz baixa e perigosa. "Você não está mais na casa grande, sinhazinha. Aqui não existe alguém. Existem ordens, e você é quem as recebe." Antes que a situação piorasse, Samuel interveio com sua calma e habitual. Ele se aproximou, pegou os gravetos das mãos trêmulas de Elara e os amarrou com um movimento rápido e preciso. Então, olhou para Isaac e depois para ela, dizendo em um tom que não admitia réplica: "O Sr. Vance nos deu uma ordem. Vamos cumpri-la sem criar problemas para nós mesmos." A ameaça implícita era clara. O erro dela poderia custar a vida deles. As noites eram, de longe, a pior parte do castigo. Enquanto os homens dormiam em seus catres rústicos, Elara tinha apenas um monte de palha em um canto da cabana para se deitar. O chão era duro e frio, e o tecido grosseiro de sua túnica não oferecia proteção contra a umidade que subia da terra. Pela primeira vez em sua vida, ela ouviu os sons noturnos da plantação sem o filtro das paredes grossas da mansão, o coachar dos sapos no pântano próximo, o uivo distante de um cão selvagem e, às vezes, o som abafado de um lamento vindo de outra cabana. Eram os sons de um mundo de sofrimento que ela sempre ignorou. Encolhida no escuro, as lágrimas finalmente vinham, silenciosas e amargas. Ela chorava não apenas por sua condição, mas pela terrível revelação do ódio de seu pai. Ele não queria apenas puni-la, ele queria apagá-la, desfazê-la peça por peça, até que não sobrasse nada da filha que um dia ele pareceu amar. Naquelas longas horas de escuridão, a esperança parecia uma fantasia distante e impossível. Para garantir que a lição fosse aprendida em sua totalidade, Samuel, seguindo ordens que ele mesmo parecia detestar, designou a Elara a tarefa mais degradante de todas: limpar o pequeno chiqueiro onde criavam alguns porcos para complementar sua alimentação. O cheiro era insuportável, uma mistura de lama e excrementos que a fazia engasgar. Com um balde e uma pá improvisada, ela foi forçada a entrar no cercado, sentindo a lama fria e imunda sugar seus pés. Os animais grunhiam ao seu redor, indiferentes à sua presença. Cada pá de sujeira que ela removia era um golpe em seu orgulho, uma lembrança física de quão baixo ela havia caído. Isaac observava de braços cruzados, um sorriso cruel brincando em seus lábios, saboreando a cena. Jacob, por outro lado, permaneceu de costas, concentrado em afiar uma ferramenta, como se não suportasse olhar. Para Elara, aquele momento foi o ponto mais fundo do abismo. Ela não era mais a filha do Senhor. Não era mais nem mesmo uma pessoa. Era apenas parte da sujeira que estava limpando. Ao final da primeira semana, a transformação que Silas Vance tanto desejava parecia completa. O corpo de Elara estava coberto de arranhões, calos e hematomas. Seus cabelos, antes penteados em penteados elaborados, agora estavam emaranhados e sujos, presos de qualquer maneira para não atrapalhar seu trabalho. Sua pele, antes pálida e macia, estava queimada de sol e áspera. Certa tarde, ao se inclinar sobre o barril de água para beber, ela viu seu próprio reflexo. A imagem que a encarou de volta era a de uma estranha. Uma figura magra, de olhos fundos e vazios, com uma expressão de derrota total. A garota orgulhosa e inteligente que havia confrontado o homem mais poderoso da Virgínia havia desaparecido. Em seu lugar, havia apenas uma casca vazia,
um espírito quebrado que se movia por puro instinto de sobrevivência. O plano de seu pai havia funcionado perfeitamente. Ela estava derrotada, e no fundo de sua alma, Elara começou a acreditar que não havia escapatória, que aquele seria seu fim. Mas o que Silas Vance não podia prever era que a alma humana, quando empurrada para o fundo do poço, não encontra apenas desespero, mas também uma clareza brutal. Foi em meio à exaustão e à dor que Elara começou a observar. Ela parou de ver Samuel, Isaac e Jacob apenas como seus carcereiros e passou a enxergá-los como homens, cada um carregando o peso de uma vida inteira de opressão imposta pelo mesmo homem que a havia condenado. Ela via a fadiga nos ombros de Samuel, a raiva fervendo sob a pele de Isaac e a inteligência cautelosa nos olhos de Jacob. Pela primeira vez, ela não se sentiu superior a eles, nem mesmo diferente. Naquele pequeno pedaço de terra esquecido, todos eram prisioneiros de Silas Vance, e essa percepção foi a primeira semente de uma mudança que seu pai jamais poderia imaginar. A humilhação, que deveria destruí-la, estava, na verdade, abrindo seus olhos para o mundo real. A primeira rachadura na parede de desconfiança veio de Samuel. Numa tarde particularmente quente, enquanto Elara lutava para carregar um fardo de lenha que parecia pesar 1 tonelada, ela tropeçou e caiu, espalhando os galhos pelo chão. Isaac, como de costume, soltou um som de desprezo e virou as costas. Mas Samuel se aproximou em silêncio. Ele não disse uma palavra de consolo, mas pegou um dos galhos mais grossos e, com seu facão, mostrou a ela como o equilíbrio do peso mudava completamente a forma de carregar. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível, um ensinamento prático nascido da eficiência e não da pena. No entanto, para Elara, foi a primeira interação humana que ela teve em semanas que não era carregada de crueldade ou desprezo. Naquele momento, ela entendeu que a sobrevivência ali não dependia apenas de força, mas de conhecimento, um conhecimento que aqueles homens possuíam e que ela precisava desesperadamente aprender. A oportunidade de Elara provar que era mais do que um fardo inútil surgiu de forma inesperada. Certa noite, enquanto comiam em silêncio, ela ouviu Isaac reclamando em voz baixa com Samuel sobre um lote de sementes de tabaco que não estava germinando, um problema que certamente resultaria em punição do feitor. Foi então que Elara se lembrou de uma conversa que ouvira entre seu pai e um comerciante. Com a voz baixa e hesitante, ela explicou que seu pai havia comprado sementes mais baratas de um fornecedor conhecido por vender lotes velhos e de má qualidade. Ela descreveu o saco, a marca do comerciante e até o local onde provavelmente estariam armazenados. Samuel e Isaac a olharam com uma nova expressão, uma mistura de surpresa e interesse. A sinhazinha inútil tinha ouvidos, e esses ouvidos haviam captado segredos do homem que controlava suas vidas. A informação era uma arma, e ela acabara de lhes entregar a primeira munição. A desconfiança de Isaac era a mais difícil de quebrar. Ele a via como a personificação do sistema que o oprimia, um lembrete constante da arbitrariedade do poder branco. No entanto, a lealdade de Elara foi testada alguns dias depois. Ela percebeu que o feitor, um homem sádico chamado Crawford, sempre fazia uma ronda surpresa na área mais remota da plantação nas tardes de quinta-feira, um fato que só a família Vance conhecia. Naquela manhã, ela viu Isaac guardando uma pequena porção de comida extra, um ato que poderia lhe custar um açoitamento severo se fosse descoberto. Sem hesitar, ela se aproximou de Samuel e, em um sussurro, o alertou sobre a ronda iminente. Samuel imediatamente confrontou Isaac, que, a contragosto, escondeu a comida. Quando Crawford apareceu horas depois e não encontrou nada, o olhar que Isaac lançou para Elara foi diferente. A raiva ainda estava lá,
mas agora havia um vislumbre de respeito relutante. Ela havia escolhido um lado, e não era o de seu pai. O elo final da aliança foi forjado através de Jacob, o homem silencioso que parecia notar tudo. Certa tarde, enquanto esperava a chuva passar, Elara o viu agachado no chão de terra batida da cabana. Com um graveto, ele não estava desenhando figuras, mas sim traçando letras com uma perfeição que denunciava a prática. Ela prendeu a respiração. Um escravo alfabetizado era algo extremamente raro e perigoso, um segredo que poderia custar a vida dele. Em vez de expô-lo, Elara se aproximou e, usando seu próprio dedo, traçou na poeira a palavra liberdade. Jacob ergueu os olhos para ela, o choque inicial dando lugar a uma compreensão profunda. Naquele instante, um pacto silencioso foi selado. Ela tinha a informação, os segredos de seu pai trancados em sua memória. Ele tinha a habilidade de registrar essa informação, de transformá-la em algo concreto e permanente. Juntos, eles possuíam as ferramentas para construir o dossiê que poderia destruir Silas Vance. A cabana, antes uma prisão de silêncio e medo, transformou-se em um quartel-general secreto. Todas as noites, após a exaustão do trabalho diário, os quatro se reuniam no canto mais escuro, falando em sussurros quase inaudíveis. Elara forçava sua mente a voltar para a mansão, relembrando cada jantar de negócios, cada conversa sobre rotas de transporte, cada nome de sócios e, o mais importante, cada menção a atividades ilegais que seu pai realizava para manter sua fortuna. Ela narrava tudo para Jacob, que com pedaços de carvão e qualquer pedaço de papel ou casca de árvore que conseguia encontrar, começou a registrar meticulosamente cada detalhe. Samuel, com sua vasta experiência e conhecimento da plantação, ajudava a conectar os pontos, identificando quais informações eram mais valiosas. Isaac, por sua vez, ouvia com uma intensidade feroz, sua raiva sendo canalizada para um propósito claro: a vingança. A transformação de Elara foi profunda e silenciosa. O trabalho físico, que antes a quebrava, agora a fortalecia. Suas mãos, antes macias, tornaram-se calejadas e fortes. Seu corpo, antes frágil, aprendeu a suportar o sol, a chuva e o cansaço. Mas a maior mudança ocorreu por dentro. A garota mimada e assustada deu lugar a uma mulher paciente e calculista. Ela aprendeu a pensar como seus novos aliados, a antecipar os movimentos do feitor, a encontrar comida na floresta e a identificar as fraquezas na rotina da plantação. A humilhação que seu pai lhe impôs teve o efeito contrário ao desejado. Em vez de quebrar seu espírito, ela o forjou em aço. Elara não desejava mais voltar para sua antiga vida. Ela queria destruí-la, junto com o homem que a construiu. O desejo por justiça queimava dentro dela, um fogo frio e constante que guiava cada um de seus pensamentos e ações. Com o dossiê de Jacob crescendo a cada noite, a aliança decidiu que era hora de passar da coleta de informações para a ação. O plano era minar a operação de Silas Vance por dentro, com pequenos atos de sabotagem que parecessem meros acidentes ou incompetência. Isaac, com seu conhecimento das ferramentas e da infraestrutura da plantação, tornou-se o executor perfeito. Uma semana, uma das rodas principais do engenho de tabaco quebrou misteriosamente, atrasando o processamento em dias cruciais. Na outra, uma cerca que continha o gado mais valioso apareceu rompida, causando uma busca demorada e a perda de alguns animais. Cada incidente era pequeno o suficiente para não levantar suspeitas diretas sobre eles, mas o efeito acumulado era devastador para os lucros e a reputação de eficiência de Silas. O tirano começava a sentir os tremores em seu império, sem jamais imaginar que o epicentro estava na cabana esquecida onde sua filha pagava por sua traição. No final do terceiro mês,
A dinâmica dentro da cabana era irreconhecível. Não havia mais ordens ou submissão. Havia uma equipe, unida por um objetivo comum e mortal. Elara não era mais a sinhazinha, e eles não eram mais seus carcereiros. Eram 4 estrategistas planejando a queda de um rei. Samuel era o cérebro, usando sua rede de contatos para espalhar desinformação e coletar novos dados. Jacob era o cronista, o guardião da verdade que destruiria Silas. Isaac era a força de ação, o instrumento da perturbação. E Elara era o coração da operação, a fonte do conhecimento e a personificação da vingança. Ela olhava para suas mãos sujas de terra e via não a marca da humilhação, mas o símbolo de sua força. Silas Vance queria que ela aprendesse sua posição no mundo, e ela aprendeu. Sua posição era ao lado dos oprimidos, e sua arma seria a inteligência que ele nunca soube que ela possuía. A tempestade estava se formando, silenciosa e mortal, bem debaixo do nariz do homem que se achava intocável. O plano de pequenos acidentes havia servido ao seu propósito, enfraquecendo a moral e a produção, mas a aliança sabia que precisava de um golpe mais forte, um que atingisse Silas Vance onde realmente doía, em sua reputação. Foi Elara quem forneceu a arma perfeita. Em uma noite fria, enquanto Jacob organizava suas anotações, ela se lembrou de uma conversa específica sobre um lote de tabaco de altíssima qualidade, cultivado em uma área secreta da plantação. Esse tabaco era a joia da coroa de Silas, destinado a um comprador influente de Boston, cujo contrato garantiria a expansão de seus negócios para o norte. Arruinar aquele lote não seria apenas uma perda financeira, seria uma humilhação pública, uma mancha em seu nome que o dinheiro não poderia apagar. O alvo estava definido. A sabotagem precisava ser cirúrgica, parecendo um desastre natural ou uma falha de gerenciamento, e não um ato de rebelião, para manter o foco longe deles e direcioná-lo para a incompetência dos homens de confiança de Silas. A execução do plano ficou a cargo de Isaac, cuja raiva agora era uma ferramenta fria e precisa. Samuel, usando sua experiência de décadas naquelas terras, sabia exatamente qual dos celeiros de cura seria usado para o tabaco especial. Ele também sabia de uma fraqueza estrutural no telhado daquele celeiro, uma pequena falha que os feitores sempre adiavam consertar. Sob o manto de uma noite sem lua, Isaac escalou a estrutura silenciosamente. Ele não destruiu nada. Em vez disso, com uma habilidade que surpreenderia seus opressores, ele sutilmente alargou as frestas existentes e removeu algumas telhas de forma que parecessem deslocadas pelo vento. O objetivo não era criar um buraco óbvio, mas sim permitir que a umidade da noite e a próxima chuva se infiltrassem lentamente, de forma quase imperceptível. O mofo, o inimigo silencioso do tabaco curado, faria o resto do trabalho. Seria uma destruição lenta, que só seria descoberta quando fosse tarde demais, transformando a colheita mais valiosa de Silas em um monte de folhas podres e sem valor. Quando o feitor Crawford finalmente descobriu o desastre, semanas depois, o dano era irreversível. O cheiro de podridão se espalhava pelo celeiro e as folhas de tabaco, que deveriam ter uma cor dourada e rica, estavam manchadas de preto e verde. A fúria de Silas Vance foi lendária. Ele cavalgou até o celeiro e, na frente de todos os trabalhadores, descarregou sua raiva não na natureza ou no azar, mas em Crawford. Ele o humilhou publicamente, gritando sobre sua incompetência e negligência, demitindo-o no local e prometendo que ele nunca mais trabalharia em nenhuma plantação na Virgínia. Para Silas, a ideia de uma sabotagem vinda de seus escravos era impensável. Em sua arrogância, ele só conseguia ver falhas em seus subordinados brancos. Ele acreditava que seu castigo a Elara a havia quebrado,
e que os 3 homens designados para ela estavam muito assustados para sequer pensar em desafiá-lo. Mal sabia ele que, ao punir o homem errado, estava apenas aprofundando as rachaduras em seu próprio império, enquanto Silas se afogava em sua própria raiva. Cego para a verdadeira ameaça, a mente de Elara trabalhava incansavelmente. A humilhação de seu pai a fez lembrar de outro de seus segredos, talvez o maior de todos. Ela se lembrou de uma noite em que ele, acreditando que ela era apenas uma decoração na sala, discutiu com seu advogado sobre um segundo livro-razão. Um livro secreto, escondido, onde ele registrava todas as suas transações ilegais, o contrabando de mercadorias para evitar impostos, a venda de colheitas para rivais de seus sócios e, o mais grave, a manipulação de terras compradas de famílias endividadas. Aquele livro era a prova definitiva de que o Império Vance não foi construído sobre honra, mas sobre crimes. Ela forçou sua memória até doer e então, como um relâmpago, a imagem veio clara. Seu pai, tarde da noite, ajoelhando-se em seu escritório e soltando uma tábua específica do assoalho sob seu pesado carvalho. A localização da arma que o destruiria estava agora clara em sua mente. Obter o livro-razão era a parte mais perigosa do plano. A mansão era uma fortaleza e o escritório de Silas, o seu santuário. Entrar ali era uma sentença de morte. Mas Samuel, o mestre das conexões invisíveis, tinha um caminho. Ele sabia que a criada pessoal que limpava o escritório de Silas, uma mulher chamada Hattie, nutria um ódio silencioso pelo patrão desde que ele vendera seu filho para uma plantação na Louisiana. Samuel não revelou o plano inteiro para Hattie, pois isso a colocaria em perigo mortal. Em vez disso, ele a abordou com cuidado, falando sobre os recentes acidentes e a fúria do patrão. Ele perguntou sobre a rotina de limpeza, sobre o humor de Silas, e casualmente mencionou ter ouvido um boato sobre o patrão esconder coisas de valor no escritório. Hattie, compreendendo a mensagem não dita e vendo uma chance de vingança por seu filho, confirmou a existência da tábua solta e descreveu exatamente o melhor momento para entrar no escritório sem ser visto. Durante a tarde de domingo, quando Silas sempre ia inspecionar as fronteiras mais distantes de sua propriedade. Com a informação de Hattie, a equipe precisava de uma garantia de que Silas estaria longe e por tempo suficiente. A simples rotina de domingo não era o bastante. Eles precisavam de uma distração poderosa, algo que apelasse diretamente ao orgulho e à arrogância de Silas. Foi Jacob quem teve a ideia. Usando seu conhecimento de caligrafia, ele redigiu uma carta anônima, imitando o estilo grosseiro de um pequeno fazendeiro vizinho com quem Silas tinha uma longa disputa por terras. A carta não continha uma ameaça, mas um desafio, uma acusação de que os homens de Silas estavam movendo as cercas durante a noite. A carta era um insulto direto à sua honra, insinuando que ele era um ladrão mesquinho. Samuel garantiu que a carta fosse deixada no portão da frente por uma criança que não pudesse ser rastreada. Como esperado, ao ler a nota, Silas explodiu em fúria. A ideia de ser desafiado por um homem que ele considerava inferior era insuportável. A inspeção de domingo foi cancelada e substituída por uma caçada furiosa ao seu vizinho. Se essa história está te prendendo, imagine o que está por vir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que você acha que vai acontecer agora que o caminho está livre. O palco para o ato final estava montado. Naquela tarde de domingo, enquanto Silas Vance cavalgava para longe da mansão, cego pela raiva e pelo orgulho ferido, uma calma tensa se instalou na cabana remota. O sol da Virgínia parecia prender a respiração. Elara, vestida com seus trapos, olhou para Samuel, Isaac e Jacob. Não havia mais medo em seus olhos, apenas uma determinação fria como o aço.
Cada um deles tinha um papel a cumprir. Isaac ficaria de vigia na trilha principal, pronto para dar um sinal ao menor sinal de perigo. Samuel usaria sua presença discreta para monitorar os movimentos dentro da área da mansão, garantindo que nenhum feitor curioso se aproximasse. A tarefa mais perigosa, a de entrar na toca do leão e roubar suas presas, caberia a Elra, a única que poderia entrar na casa sem causar alarme imediato, e a Jacob, cujo conhecimento seria crucial para identificar o livro correto. O jogo de seu pai estava prestes a ser virado contra ele, e a vitória ou a morte dependiam dos próximos momentos. Com a fumaça negra do incêndio controlado subindo aos céus e servindo como o sinal combinado, Elara e Jacob se moveram. A confusão era sua aliada. O pânico dos feitores e dos criados da casa era a cobertura perfeita para a sua infiltração. Elara, que um dia caminhou por aqueles jardins como sua dona, agora se esgueirava pelas sombras como uma invasora, com o coração batendo não de medo, mas de uma determinação gelada. Cada passo em direção à mansão era uma negação do castigo de seu pai, uma reversão do caminho da humilhação que ela fora forçada a percorrer meses antes. Jacob a seguia de perto, seus olhos atentos a cada movimento, carregando sob seu casaco o pesado livro-razão, a arma que continha a verdade escrita com a própria tinta de seu opressor. Eles não eram mais vítimas se escondendo, eram soldados em sua missão final, avançando sobre o território inimigo com um propósito que superava qualquer risco de serem descobertos. O caos lá fora era o som da velha ordem começando a ruir. Eles entraram na mansão por uma porta lateral da cozinha, um lugar que Elara raramente visitava, mas que agora era seu portal para a justiça. O interior da casa estava estranhamente silencioso em comparação com o pandemônio do lado de fora. Os corredores que antes representavam luxo e confinamento, agora pareciam um campo de batalha vazio, esperando pelo confronto decisivo. Enquanto caminhavam em silêncio pelos tapetes caros, Elara não sentia nostalgia, apenas o peso da hipocrisia que cada objeto de luxo representava. Eram fantasmas em sua própria casa, invisíveis para os poucos criados que corriam apressados, mais preocupados com o fogo do que com a presença de uma figura maltrapilha. A porta do escritório de Silas Vance estava à frente, fechada, guardando o homem que acreditava ter vencido. Elara respirou fundo uma última vez, não para buscar coragem, pois ela já a possuía, mas para afirmar a frieza necessária para o que estava prestes a fazer. Jacob lhe deu um aceno sutil, confirmando que estava pronto. A hora havia chegado. Quando Elara abriu a porta do escritório, a cena que encontrou foi exatamente como havia previsto. Silas Vance estava de pé, de costas para a lareira. Tentando acalmar dois homens bem vestidos, os compradores do norte, garantindo-lhes que o incêndio era um incidente menor e sem importância. Então, ele se virou e a viu. Por um instante, o poderoso fazendeiro ficou paralisado, a confusão e a fúria lutando pelo controle de seu rosto. Ele não podia acreditar no que via. Sua filha, a quem ele havia reduzido a nada, parada ali, em seus trapos de escrava, no meio da negociação mais importante de sua vida. Os compradores se viraram, seus olhares passando da figura suja de Elara para o anfitrião chocado. O ar na sala ficou pesado, carregado de perguntas não ditas. Elara não esperou que seu pai encontrasse a voz. Com uma calma que desmentia a tempestade dentro dela, ela deu um passo à frente, e o confronto que Silas Vance nunca imaginou que aconteceria começou naquele exato momento, sob o olhar atônito de estranhos. Silas foi o primeiro a quebrar o silêncio, sua voz um rosnado baixo e perigoso, ordenando que ela saísse imediatamente. Ele tentou pintá-la como uma criada desobediente, uma louca. Mas Elara não se moveu. Em vez disso, ela se dirigiu aos compradores com uma polidez cortante.
Senhores, peço desculpas pela interrupção. Meu pai estava apenas me usando para ilustrar o quão bem ele gerencia suas propriedades. A palavra propriedades foi dita com um veneno sutil que fez Silas estremecer. Ela então se virou para ele, seus olhos fixos nos dele. Você me puniu por expor a traição de sua esposa, mas a verdade é que você nunca se importou se ela o estava envenenando. Você se importou que a acusação pudesse manchar sua reputação e afastar homens como estes. A acusação atingiu Silas como um soco no estômago. Na frente dos homens cuja admiração ele cobiçava, Elara estava desnudando não seus crimes, mas sua motivação mais profunda e patética, a vaidade. Ele a chamou de mentirosa, uma garota ingrata e vingativa. Tentou se aproximar dela, talvez para arrastá-la para fora, mas ela permaneceu firme. Foi então que Jacob, que até aquele momento era apenas uma sombra perto da porta, deu um passo à frente. Com um movimento deliberado, ele colocou o pesado livro-razão sobre a mesa de carvalho polido de Silas. O baque surdo do couro contra a madeira ecoou pela sala como um tiro. Os olhos de Silas se arregalaram em puro terror ao reconhecer o livro. Este, meu pai, é o seu verdadeiro legado, disse Elara, sua voz agora ressoando com uma autoridade inabalável. Não a honra que você finge ter, mas os crimes que você cometeu para construir este império de mentiras. Ela abriu o livro em uma página marcada, uma que detalhava a compra fraudulenta de uma pequena fazenda pertencente à família de um dos compradores presentes na sala, adquirida por uma fração de seu valor real através de chantagem. A máscara de Silas começou a se despedaçar. Enquanto Elara lia em voz alta a anotação escrita pela própria mão de Silas, detalhando o esquema criminoso, os rostos dos compradores do norte se transformaram de choque em repulsa. Eles não estavam mais olhando para um parceiro de negócios em potencial, mas para um criminoso comum. Um deles se levantou, o rosto vermelho de raiva, declarando o negócio encerrado e prometendo levar o assunto às autoridades, como se orquestrado por um poder superior. No exato momento em que o caos atingia seu pico dentro do escritório, a porta se abriu novamente. Desta vez, não era um aliado, mas sim o magistrado local, acompanhado por 2 homens armados. Em suas mãos, ele segurava as cópias das páginas mais incriminatórias do dossiê, entregues minutos antes por Samuel. Silas Vance, disse o magistrado com uma voz grave. Recebi denúncias graves sobre suas atividades. Acredito que este livro possa nos ajudar a esclarecer algumas coisas. Silas estava encurralado, sua fortaleza invadida, suas mentiras expostas. A queda foi total e instantânea. Silas Vance, o homem que governava a Virgínia com punho de ferro, estava mudo, seu rosto pálido como cera. Seu olhar saltava de sua filha, a quem ele havia subestimado tão catastroficamente, para o livro que continha sua ruína, e para o magistrado que representava o fim de tudo. Os compradores do norte saíram do escritório sem dizer mais uma palavra, deixando para trás o cheiro de seu desprezo. O império construído sobre o sofrimento de centenas de pessoas havia desmoronado em menos de 10 minutos. Elara não sorriu nem demonstrou triunfo. Ela apenas observou o homem que a havia sentenciado a uma vida de humilhação ser despojado de seu poder e de sua liberdade diante de seus olhos. O castigo que ele lhe impôs para quebrar seu espírito teve o efeito oposto. Forjou a líder que, com a ajuda dos homens que ele desprezava, orquestrou sua destruição. A justiça, enfim, havia sido feita, não por uma lei distante, mas pelas mãos daqueles que ele mais oprimiu. Com a prisão de Silas Vance e a subsequente confiscação de todos os seus bens, o império que ele construiu sobre o medo e a crueldade desmoronou como um castelo de areia. A notícia de sua queda se espalhou pelas plantações da Virgínia como um incêndio,
um sussurro de esperança para alguns e um aviso severo para outros. A outrora imponente plantação Vance foi dividida e leiloada, seus campos de tabaco passando para novas mãos, e a grande mansão de colunas brancas ficou vazia, um monumento silencioso à arrogância de um homem que se achava intocável. Elara, por sua vez, não quis um centavo da fortuna manchada de sangue de seu pai. Usando a pequena, mas honesta, herança que sua mãe biológica lhe deixara, seu primeiro e único ato foi marchar até o escritório do magistrado. Ali, com a mesma determinação fria que usou para confrontar seu pai, ela comprou os documentos de alforria de Samuel, Isaac e Jacob, garantindo que a liberdade pela qual lutaram juntos fosse, finalmente, uma realidade legal e incontestável. A despedida não aconteceu nos portões da antiga plantação, mas em uma estrada empoeirada, bem longe de qualquer olhar curioso, sob o manto de uma madrugada fria. Não houve lágrimas, apenas um profundo e silencioso respeito entre quatro pessoas que haviam sido unidas pelo ódio de um único homem. Elara entregou a cada um deles não apenas seus papéis de liberdade, mas também uma bolsa com dinheiro suficiente para que começassem uma nova vida no norte, longe do alcance das leis do sul. Samuel, com seu olhar sábio, apertou a mão dela e prometeu que viveria cada dia daquela liberdade em honra à coragem deles. Isaac, cuja raiva havia se transformado em um propósito feroz, deu-lhe um aceno de cabeça, um gesto que valia mais do que 1000 palavras. Jacob, o cronista silencioso, simplesmente disse: "A história será contada." E então eles se separaram, cada um seguindo seu próprio caminho para a liberdade, enquanto Elara virava as costas para o sul para sempre, deixando para trás o nome Vance e a vida que ele representava. Os anos que se seguiram transformaram a história de Elara e seus aliados em algo muito maior do que uma simples vingança. Samuel, Isaac e Jacob chegaram em segurança a Boston, onde, embora enfrentassem novos desafios, viveram como homens livres. Jacob usou sua rara habilidade de ler e escrever para ajudar outros fugitivos a se estabelecerem, enquanto Isaac se tornou um ferrenho organizador comunitário. Elara, por sua vez, encontrou seu verdadeiro chamado no crescente movimento abolicionista. Sua história era uma arma poderosa. Ela não falava como uma idealista de fora, mas como alguém que viveu a brutalidade do sistema por dentro. Seus discursos, diretos e sem floreios, contavam a história de como um tirano, em sua tentativa de esmagar um espírito, acabou por forjar 4 guerreiros. Se essa história te impactou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou do destino de Silas Vance. No final, o legado de Silas Vance não foi o de poder e riqueza que ele tanto almejava, mas sim uma lição sombria e irônica. Ao tentar ensinar a sua filha a sua posição no mundo, ele a despiu de tudo o que aprendia aquele sistema opressor: o status, o conforto e a obediência cega. Ao colocá-la ao lado dos homens que ele considerava menos que humanos, ele acidentalmente criou a aliança mais perigosa que poderia imaginar. A cabana, projetada para ser uma câmara de tortura psicológica, tornou-se um centro de estratégia revolucionária. A história de Elara, Samuel, Isaac e Jacob se tornou um testemunho duradouro de que a tirania carrega dentro de si as sementes de sua própria destruição, pois a verdadeira fragilidade nunca está naqueles que são oprimidos, mas no opressor cuja arrogância o cega para o poder que nasce quando pessoas, despojadas de tudo, descobrem que a única coisa que lhes resta é a coragem de lutar juntas.